No volume anterior, você viu as regras básicas para a separação de sílabas, o período simples, o período composto, o estudo do sujeito e uma breve explicação sobre predicado. Agora, vamos continuar nossos estudos sobre o predicado e falar de predicação verbal. O trem chegou no dia seguinte. Observe a oração. Temos o sujeito, o trem. O predicado verbal chegou no dia seguinte, tendo chegou como núcleo, já que chegou é um verbo que tem conteúdo significativo. Isto é, se a frase fosse O trem chegou. ela continuaria tendo um significado. Então dizemos que o verbo é um verbo intransitivo. Verbos intransitivos são os verbos que têm sentido completo. No dia seguinte. É uma circunstância de tempo que acrescenta uma informação ao verbo. Assim, no dia seguinte é um adjunto adverbial. Veja este outro exemplo. O trem partiu da estação. Da estação também é um adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial é uma circunstância atribuída ao verbo. Já vimos o predicado com o verbo intransitivo. Agora vamos vê-lo com verbos transitivos. O trem transporta pessoas. Nessa oração, temos o trem como sujeito e transporta pessoas como predicado verbal, cujo núcleo é transporta. Se você disser o trem transporta, a frase fica incompleta, pois esse verbo também tem sentido incompleto. Os verbos com sentido incompleto recebem o nome de verbos transitivos. O trem transporta pessoas. Nesta frase, pessoas é o complemento do verbo transitivo. Se o verbo pedir um complemento sem preposição, teremos um verbo transitivo direto. E a esse complemento do verbo transitivo direto, damos o nome de objeto direto. O trem transporta pessoas. O trem transporta quem? Pessoas. Objeto direto. E se a frase fosse o passageiro entrou no trem errado? Observe que o verbo entrou necessita da preposição no antes do complemento trem errado, para que a oração tenha sentido. Então, os verbos que pedem uma preposição antes do complemento são chamados transitivos indiretos, e o seu complemento recebe o nome de objeto indireto. Mas existe também o predicado com verbo transitivo direto e indireto. Observe a frase: O caipira deu peixe ao amigo. Aqui, o verbo dar é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. O peixe é o objeto direto e ao amigo é o objeto indireto. Veja esta frase: Joãozinho mandou uma carta à namorada. O verbo mandar também é transitivo direto e indireto, já que uma carta
é o objeto direto e a namorada é o objeto indireto. Voltando à fita. Se o verbo pedir um complemento sem preposição, ele é transitivo direto e o complemento é um objeto direto. Se o verbo pedir complemento com preposição, ele é transitivo indireto e seu complemento é um objeto indireto. Se a oração tiver um objeto direto e um objeto indireto, o verbo é ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. O universo é infinito, com milhares de planetas que brilham em forma de estrelas. Você deve estar pensando: o que isso tem a ver com língua portuguesa? E eu lhe digo: absolutamente nada. Mas como vamos explicar tudo sobre os substantivos, é bom que você já saiba que coletivo de estrela é constelação. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, às coisas, pessoas, animais e lugares, às ações, estados e qualidades. Como você já sabe, podem ser comuns quando nomeiam qualquer elemento. Cidade, menina, animal, vegetal. E próprios quando nomeiam um determinado elemento. E é sempre escrito com letra maiúscula. São Paulo, Japão, Amazonas, Estados Unidos, Pelé. Mas existem também outras classificações para os substantivos. Podem ser concretos e abstratos, simples e compostos, primitivos ou derivados, e o substantivo coletivo, que mesmo no singular designa um grupo de seres da mesma espécie. Já usamos o exemplo da constelação, que é um grupo de estrelas, mas existem outros, tais como Cáfila de camelos, arquipélago de ilhas, colmeia ou enxame de abelhas, fauna de animais, pelotão de soldados, vara de porcos, ramalhete de flores, revoada de pássaros, biblioteca de livros, capela de macaco e armento de búfalos. Poderíamos ficar até o fim desse filme dando mais exemplos de coletivos, mas o assunto agora é formação dos substantivos. O substantivo primitivo é o que não deriva de nenhuma outra palavra. Já o substantivo derivado é a palavra que provém de outra palavra da língua portuguesa. Observe as duas colunas. À direita, temos substantivos primitivos: livro, pedra, rosa e jornal. E à esquerda, os substantivos derivados correspondentes: livraria, pedreira, roseira e jornaleiro.
O substantivo também pode ser simples quando formado por uma só palavra, ou composto quando formado por mais de uma palavra. Temos aqui os substantivos simples: pé, couve, tempo e pão. Abaixo, substantivos compostos: Pé de moleque, couve-flor, passatempo, pão de ló. Agora que você já sabe a formação dos substantivos, vamos classificá-los. Os substantivos podem ser comuns ou próprios. Além disso, um substantivo pode ser concreto ou abstrato. Um substantivo concreto designa os seres e os lugares. Cachorro, prédio, carro, árvore. E além disso, seres que podem ser imaginados, como bruxas e fadas. também são substantivos concretos. Já os substantivos abstratos só existem a partir de outro ser e designam qualidades, ações, estados, como esses que estamos vendo. Beleza, medo, frio, trabalho, corrida, estudo. Os substantivos também podem variar em gênero, número e grau. Na língua portuguesa, os substantivos podem pertencer ao gênero masculino quando aceitarem o artigo o ou os. O caderno, o menino, o leão, o barco. E os substantivos são femininos quando precedidos de a ou as. A menina, a leoa, a lousa, a régua. Aos substantivos que apresentam duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino, damos o nome de substantivos biformes, como no caso de menino, menina, e leão, leoa. Caso contrário, se os substantivos apresentam uma única forma para o masculino e feminino e a distinção é feita pelos artigos a ou o, dizemos que os substantivos são comuns de dois gêneros. O dentista, a dentista, o jornalista, a jornalista, o artista, a artista. Já os substantivos sobrecomuns não têm distinção para o masculino e feminino e geralmente designam pessoas. Por exemplo, a vítima. Pode ser um homem ou uma mulher, assim como o ídolo, a pessoa, o cônjuge. E finalmente, os substantivos epicenos, aos quais temos que acrescentar as palavras macho e fêmea. Como exemplos de substantivos epicenos, temos flor macho, flor fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea, tatu macho, tatu fêmea. Observe esta lista de substantivos. À esquerda, os substantivos estão no singular. À direita, estão no plural. Repare que o plural de cada palavra tem uma formação. As primeiras palavras, livro e cidadão, só recebem um S no final. A palavra alemão tem o seu final trocado por ães, assim como balão, que se transforma em balões. Então, os substantivos terminados em ão fazem plural de três maneiras: em ães, em ões e somente se acrescentando um S.
Vamos ver outras terminações. Substantivos terminados em ao, eu, ol e u. Troca-se o L final por is. Anel, anéis. Real, reais. Substantivos terminados em in, on, e n. Passa-se o M ou o N para NS. Álbum, álbuns. Homem, homens. Viagem, viagens. Substantivos terminados em as, es, os tônicos e ainda R e Z. Acrescenta-se ES para o plural. Gás, gases. Freguês, fregueses. Júnior, juniores. Giz, gizes. Substantivos terminados em S não mudam nada. Pires, lápis. Já os substantivos terminados em il têm duas formas de plural. Quando o il for tônico, coloca-se um IS tônico. Barril, barris. Cantil, cantis. Quando o il for átono, o plural é formado com eis átono. Réptil, répteis. Projétil, projéteis. A cobra mais parece um bife à milanesa. Quando você lê esta frase, imagina uma cobra de tamanho normal, porque o substantivo é cobra. Mas se disséssemos: A cobrona parece um bife à milanesa, você logo imagina uma cobra grande. Isso porque alteramos o grau do substantivo para o aumentativo. Se fosse cobrinha, seria então grau diminutivo. Então observe: tartaruga, é grau normal, tartarugona, é grau aumentativo, tartaruguinha, é grau diminutivo. A essa forma de diminutivo damos o nome de diminutivo sintético. Se dissermos tartaruga pequena, dizemos que o diminutivo é analítico. O mesmo ocorre para o aumentativo. Quando a palavra normal recebe um sufixo, dizemos que o aumentativo é sintético. E quando adjetivos como grande ou enorme acompanham a palavra no grau normal, dizemos que o aumentativo é analítico. Tartaruga mais inha, tartaruguinha. Diminutivo sintético. Tartaruga mais pequena, tartaruga pequena. Diminutivo analítico. Ai, Deus do céu, eu não consigo pegar nenhum peixe. Vai, paciência, só. Você se lembra que estudamos os adjetivos? Na frase Nhoquim está preocupado. o adjetivo preocupado refere-se a Nhoquim. Mas, se compararmos a preocupação de Nhoquim com a de Nhô Bento, teremos a frase
Nhoquim está mais preocupado do que Nhô Bento. Ou Nhô Bento está menos preocupado do que Nhoquim. quando exprimimos a intensidade dos adjetivos, chamamos de grau do adjetivo. O grau do adjetivo pode ser comparativo ou superlativo. Na frase: Nhoquim está mais preocupado que Nhô Bento. grau comparativo de superioridade. Na frase: Nhô Bento está menos preocupado que Nhoquim. grau comparativo de inferioridade. E na frase: Nhoquim está tão preocupado quanto Nhô Bento. o grau é de igualdade, pois os dois estão com o sentimento na mesma intensidade. Mas se dissermos: Nhoquim está preocupadíssimo, dizemos que o adjetivo está no grau superlativo absoluto sintético, porque o adjetivo em grau elevado vem sintetizado em uma única palavra. preocupadíssimo. Se a qualidade viesse expressa em duas palavras, o adjetivo estaria em grau superlativo absoluto analítico. Nhoquim está muito preocupado. O grau superlativo, além de ser absoluto sintético e absoluto analítico, também pode ser grau superlativo relativo de inferioridade. Nhô Bento é o menos mentiroso dos pescadores. E grau superlativo relativo de superioridade. Nhoquim é o mais mentiroso dos pescadores. Mais uma vez, gostaríamos de dar uma dica. Leia bastante. Fique atento à grafia das palavras e à função que elas ocupam em uma frase. Encare a leitura como uma diversão. E tenha sempre à mão um bom dicionário para tirar todas as suas dúvidas. Vamos fazer um pequeno resumo de tudo que vimos nesse volume. Os verbos podem ser transitivos e intransitivos. Se o verbo pedir um complemento sem preposição, ele é transitivo direto e o complemento é um objeto direto. Se o verbo pedir complemento com preposição, ele é transitivo indireto e seu complemento é um objeto indireto. O substantivo pode ser Livro, primitivo, livraria, derivado, pé, simples, pé de moleque, composto. E os substantivos podem ser classificados em cidade, comuns, São Paulo, próprios, parque, concretos, beleza, abstratos. constelação, O substantivo coletivo designa um grupo de seres da mesma espécie. E os substantivos ainda podem variar em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e em grau, normal, diminutivo e aumentativo. O grau do adjetivo se apresenta em grau comparativo de superioridade
grau comparativo de inferioridade e grau comparativo de igualdade. Temos ainda o grau superlativo absoluto sintético, grau superlativo absoluto analítico, o grau superlativo relativo de superioridade e o grau superlativo relativo de inferioridade.